Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês a história de um santo que é muito querido, não só no Brasil, que é querido também na Itália, ele é querido na França, segundo pesquisas que eu tive olhando, ele é muito querido também, ele é patrono também em Portugal, ou seja, é um santo que muita gente tem devoção. Então eu trouxe para vocês aqui um pouco da história de Santo Antônio, que eu também pouco conhecia, confesso a vocês, assim, que na realidade eu sabia muito pouco. Eu espero que vocês gostem, antes porém vou estar pedindo para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, para que a gente possa estar trazendo mais histórias para vocês, ok? Então vamos lá? Santo Antônio tornou-se franciscano em 1220. Viajou muito, vivendo inicialmente em Portugal, depois Itália e na França, retornando posteriormente à Itália, onde ele encerrou sua carreira. Santo Antônio morreu em Pádua aos 36 anos, outros dizem aos 40. Não se sabe ao certo sua idade. Sua fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e, sobretudo, como notável orador, e também como um grande dramaturgo. Antônio é tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal, do período pré-universitário. Ele tinha uma grande cultura documentada pela coletânea de sermões que deixou escrito, onde fica evidente que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com os diversos aspectos das ciências profanas, referindo-se em autoridades clássicas como Plínio, o Velho, Cícero, Seneca, Boécio, Galeno e até Aristóteles, entre muitos outros. O seu grande saber tornou uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica de seu tempo. Lecionou em universidades italianas, francesas e foi o primeiro doutor da Igreja franciscana. São Boaventura sempre dizia que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje ele é visto como um dos grandes santos do catolicismo, recebendo larga veneração e sendo também o centro de rico folclore. Santo Antônio é o padroeiro da cidade de Lisboa e São Vicente é o padroeiro do Patriarcado de Lisboa, sendo também o padroeiro secundário de Portugal, e é igualmente padroeiro da cidade italiana de Pádua. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em data incerta, numa casa, assim se pensa, próximo da Sé, às portas da cidade, no local onde posteriormente se ergueu a igreja que lhe foi dedicada. A tradição indica 15 de agosto de 1195. Mas não há assim um documento fidedigno que confirme esta data. Também foi proposto que ele nasceu em 1191, mas há contradições em sua cronologia. Tão pouco se sabe quem foram seus pais. Fez os primeiros estudos na igreja de Santa Maria Maior, hoje sede Lisboa. Ingressou ainda adolescente no mosteiro de São Vicente de Fora,
iniciando os estudos para sua formação religiosa. Poucos anos depois, pediu permissão para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a fim de aperfeiçoar sua formação e evitar distrações profanas, já que era constantemente visitado por amigos e alguns parentes. Entretanto, uma impressão mais forte ocorreu quando os corpos de alguns frades mortos em suas missões voltaram a Coimbra, onde foram honrados como mártires. Autorizado a juntar-se a outros franciscanos sob a invocação de Santo Antônio do Deserto, mudou seu nome para Antônio, e aí ele quis iniciar sua própria missão. Por essa altura, decidiu deslocar-se ele também a Marrocos, mas lá chegando, foi acometido por uma grave doença, sendo persuadido a retornar. Assim, Antônio o fez desalentado, já que não havia proferido até então um único sermão, não convertera nenhum mouro, nem alcançara a glória do martírio pela fé. No regresso, uma forte tempestade arrastou o barco para as costas da Sicília, onde encontrou antigos companheiros. Ali se aquietou até a primavera de 1221, dirigindo-se com eles então para Assis, a fim de participarem do capítulo da ordem. Em Assis, com São Francisco de Assis e seus primeiros seguidores, um grande evento de importância em sua carreira, que foi encontrar São Francisco. Foi designado para um eremitério em Monte Paolo, na província de Romanha. Até passou cerca de 15 meses em intensas mediações e árduas disciplinas. Pouco tempo depois, aconteceu uma ordenação de frades em Forli, quando Antônio deixou o isolamento e para lá se dirigiu. Até então, os franciscanos não sabiam da sua formação, mas, faltando pregador para a cerimônia e não havendo nenhum frade preparado para tal, o provincial solicitou a Antônio que falasse o que quer que o Espírito Santo o inspirasse. Ele protestou, mas obedeceu, dissertando para os franciscanos e dominicanos ali reunidos, de forma fluente e admirável, para surpresa de todos. Ele foi de imediato destinado pelo provincial à evangelização e difusão da doutrina pela Lombardia. Recebendo a aprovação para a tarefa pastoral do próprio Francisco, fixou-se ele então em Bolonha, onde se dedicou ao ensino da teologia na universidade e à pregação. Em 1226, pelos meados de outubro do mesmo ano, após a morte de Francisco, serviu como enviado da ordem ao Papa Gregório VI, para apresentar-lhe a regra da ordem. Contudo, há registros de ter viajado muito em suas pregações. Além de Pádua, esteve em cidades como Bolonha, Módena,
Ferrara, Bérgamo, Veneza, Verona e tantas outras. No ano de 1230, solicitou ao Papa dispensa de suas funções como provincial para dedicar-se à pregação, reservando ainda algum tempo para contemplação e prece no mosteiro que ele próprio havia fundado em Pádua. Sempre trabalhando para os necessitados, envolveu-se também em questões políticas, a exemplo de uma viagem na qual fez a Verona para pedir a libertação de prisioneiros guelfos, feito pelo tirano Gibelino ou Ezelino em 1231. Pouco depois da Páscoa de 1231, sentiu-se mal, declarou-se hidropisia e ele deixou Pádua para dirigir-se ao eremitério de Campos, San Piero, nos arredores da cidade. Outras versões contam que ele foi hospedado pelo conde Tiso devido ao seu estado de saúde precário. Percebendo que a morte estava próxima, Antônio pediu para ser levado de volta a Pádua, mas quando ele chegou no convento das Clarissas de Arcela, subúrbio de Pádua, ali ele morreu. Era o dia 13 de junho de 1231. As Clarissas reclamaram seu corpo, mas a multidão acabou por saber de sua morte e levou-o para ser sepultado na igreja de Nossa Senhora. Sua fama de santidade era tão grande que foi canonizado logo no ano seguinte, no dia 30 de maio, pelo Papa Gregório VI. A canonização em menos de um ano é um recorde na história da Igreja Católica. No seu processo, a Igreja considerou 53 relatos de milagre da época, coletado por meio de religiosos incumbidos de entrevistarem populares em diversas regiões por onde Antônio andou em vida. Seus restos mortais repousam desde 1263 na Basílica de Santo Antônio de Pádua, construído em sua memória logo após a sua canonização. Dizem que quando a sua tumba foi aberta para se iniciar o processo de transladação, sua língua foi encontrada incorrupta. E São Boaventura, que estava presente no ato, disse que o milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Antônio foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII no dia 16 de janeiro de 1946, sendo comemorado seu dia todo dia 13 de junho. Hoje, Santo Antônio é considerado padroeiro dos pobres, das mulheres grávidas, dos casais que desejam encontrar os objetos perdidos e as pessoas oprimidas. É isso aí, pessoal. A história de Santo Antônio é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no canal para estar dando aquela força para nós precisamos disso. E compartilhem, comentem, dê seu like para vocês estarem recebendo as próximas notificações. Acionem também
o sininho.